Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo da nossa terceira lição deste trimestre, na revista CPAD Adultos, com o tema E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Nossa lição número 3 tem como assunto a verdadeira adoração. O textuário está em João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A verdade prática nos fala que adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. Nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 5 ao 24. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Isso era quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e que é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Antes de passarmos para o comentário da lição, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar essa ministração com seus amigos, parentes e irmãos em Cristo e de abençoar o nosso ministério através do Pix, cujo código aparece na descrição deste vídeo. Passemos então ao comentário da nossa lição. A introdução do comentário nos fala que o ser humano sente uma necessidade intrínseca de Deus. Ou seja, nós precisamos de Deus. Do mesmo jeito que o nosso corpo precisa de alimento e água, a nossa alma precisa de Deus. Com a leitura da passagem de João capítulo 4, essa carência espiritual torna-se evidente. Neste contexto, também se revela a importância de uma autêntica adoração, que surge de uma experiência profunda com Jesus Cristo. Por esse motivo, a adoração cristã é o tema central desta lição. A partir do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, podemos extrair ensinamentos valiosos sobre a adoração. Primeiro tópico, o encontro em Samaria. E duas preciosas lições. Primeiro item, a necessidade de passar em Samaria. Em João capítulo 4, versículo 4, é informado que era-lhes necessário passar por Samaria. O Senhor Jesus deixava a Judéia, que era a região onde ficava a capital religiosa, Jerusalém, e ele estava indo em direção a outra região chamada Galiléia. Para isso, teria que atravessar por Samaria. Apesar de evitar entrar nessa cidade devido à tensão racial entre judeus e samaritanos, havia uma missão ainda mais urgente: o encontro com a mulher samaritana em Sicar, junto à fonte de Jacó. Durante essa conversa, Jesus abordou o assunto sobre o local adequado para adorar a Deus. Seria em Samaria ou em Jerusalém? Nesse diálogo, nosso Senhor ensinou duas importantes lições. O segundo item nos fala sobre a necessidade do ser humano.
O encontro entre Jesus e a mulher samaritana não foi um simples acaso. Ele encontrava-se sentado à beira da fonte de Jacó na hora sexta, ou seja, durante o calor do meio-dia. A mulher samaritana dirigiu-se à fonte para recolher água, momento em que se cruzou com Jesus e ouviu um pedido do amado mestre: "Dá-me de beber." Em resposta ao pedido de Jesus, ela iniciou uma conversa com o divino mestre, até que este lhe propôs uma água, que se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Observemos alguns detalhes. A mulher ir naquele horário de meio-dia buscar água não era o comum. As mulheres geralmente iam aos poços ou fontes logo no começo do dia ou mesmo durante a manhã. Mas geralmente meio-dia não era um horário que as mulheres costumavam buscar água, inclusive pelo calor do Oriente. Isso mostra que aquela mulher fazia esse tipo de tarefa no horário em que não tivesse quase chance de encontrar com ninguém da cidade, porque ela era mal afamada naquela cidade. Outro ponto interessante é Jesus falando com essa mulher. No Oriente daquela época, e até em algumas regiões do Oriente hoje em dia, homens não se dirigem às mulheres diretamente para falar com elas, e as mulheres não respondem aos homens, a menos que sejam parentes próximos. Então o que Jesus estava fazendo ali, pedindo água àquela mulher, conversando com ela, era algo totalmente fora dos costumes daquela época e daquela região. Algo incrível, algo extraordinário. Por isso, o espanto da mulher. E considerando mais ainda que ela era samaritana e ele um judeu. Samaritanos e judeus não se davam bem. Havia uma inimizade entre esses dois povos. Portanto, Jesus estava ali quebrando as barreiras religiosas, as barreiras étnicas e também as barreiras entre os sexos, macho e fêmea. Eram os costumes daquela época. Jesus estava quebrando todas essas barreiras para levar a palavra de salvação àquela mulher. O que nosso Senhor ofereceu à mulher samaritana era um tipo de água capaz de transformar toda a sua existência. Aqui encontramos a primeira valiosa lição. Toda pessoa necessita de Deus. Por isso, devemos aproveitar cada oportunidade para partilhar essa água da vida. Terceiro item, o lugar de adoração a Deus. Dando seguimento à conversa com Jesus, a mulher samaritana questiona-o sobre onde deveria ocorrer a verdadeira adoração, se em Jerusalém ou no Monte Gerizim. Quando ela fala este monte, vamos explicar melhor isso. Os samaritanos, eles seguiam uma religião diferente do judaísmo tradicional. O judaísmo daquela época era todo centralizado no templo em Jerusalém. Mas a religião samaritana, que era uma espécie de cópia ou, digamos assim, um desvio da religião judaica, ela colocava um outro local de adoração, que era o Monte Gerizim, que ficava ali naquela região de Samaria. Ou seja, havia uma rivalidade religiosa entre samaritanos e judeus. Neste diálogo, a samaritana procura entender o local apropriado para adorar a Deus. Ela está perguntando qual religião está certa: a tua, que é centrada em Jerusalém, ou a minha, que é centrada aqui neste Monte Gerizim. Então veja que para eles a ideia de religião verdadeira tinha a ver com o local de adoração. Em resposta à sua indagação, nosso Senhor revela uma nova forma de culto. Era a maneira de dizer: vocês dois estão errados. Tanto judeus quanto samaritanos, vocês dois estão errados, porque a verdadeira adoração não se prende mais a um local. Então veja que com isso Jesus estava inclusive indo contra aquilo que a lei da época, a lei mosaica, ensinava. Porque na lei de Moisés nós vamos encontrar por várias vezes Deus ordenando que os cultos, as cerimônias religiosas se realizassem no lugar onde Deus tinha escolhido para colocar ali o seu nome, o templo, a Arca da Aliança, quando ainda havia. Deus dizia, era uma maneira de Deus dizer: vocês não podem me adorar em qualquer lugar. Tem um lugar onde eu vou colocar e ali vocês vão me adorar. E esse local era Jerusalém. Por isso que o templo ficava em Jerusalém. Então, quando Jesus estava falando essas palavras, dizendo nem Jerusalém nem aqui, ele estava já dando a entender que dali para frente
aquela lei que centrava a adoração em Jerusalém, a lei mosaica, não iria mais ter validade. Esta adoração não seria exclusiva dos judeus nem dos samaritanos. Veja que Jesus está já mostrando à mulher samaritana um horizonte muito mais amplo, em que a adoração a Deus poderá ser em qualquer lugar, em qualquer momento, por todos os povos. Na realidade, o verdadeiro culto dirigido a Deus deve ser feito ao Pai em espírito e em verdade. Aqui encontramos uma segunda lição valiosa. O autêntico culto de adoração a Deus, que satisfaz as necessidades humanas, não se limita a um lugar específico, mas reside no mais profundo do ser humano, em espírito e em verdade. Jesus está querendo dizer que a verdadeira adoração começa dentro de cada um de nós. Depois ela se exterioriza, ela não vem de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Jesus está querendo dizer, o local que você vai adorar a Deus não importa mais. O que importa é como você está adorando a Deus. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo da nossa terceira lição deste trimestre, na revista CPAD Adultos, com o tema E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Nossa lição número 3 tem como assunto a verdadeira adoração. O textuário está em João capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A verdade prática nos fala que adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. Nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 5 ao 24. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Isso era quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e que é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Antes de passarmos para o comentário da lição, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar essa ministração com seus amigos, parentes e irmãos em Cristo e de abençoar o nosso ministério através do Pix, cujo
código aparece na descrição deste vídeo. Passemos então ao comentário da nossa lição. A introdução do comentário nos fala que o ser humano sente uma necessidade intrínseca de Deus. Ou seja, nós precisamos de Deus. Do mesmo jeito que o nosso corpo precisa de alimento e água, a nossa alma precisa de Deus. Com a leitura da passagem de João capítulo 4, essa carência espiritual torna-se evidente. Neste contexto, também se revela a importância de uma autêntica adoração, que surge de uma experiência profunda com Jesus Cristo. Por esse motivo, a adoração cristã é o tema central desta lição. A partir do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, podemos extrair ensinamentos valiosos sobre a adoração. Primeiro tópico, o encontro em Samaria. E duas preciosas lições. Primeiro item, a necessidade de passar em Samaria. Em João capítulo 4, versículo 4, é informado que era-lhes necessário passar por Samaria. O Senhor Jesus deixava a Judéia, que era a região onde ficava a capital religiosa, Jerusalém, e ele estava indo em direção a outra região chamada Galiléia. Para isso, teria que atravessar por Samaria. Apesar de evitar entrar nessa cidade devido à tensão racial entre judeus e samaritanos, havia uma missão ainda mais urgente: o encontro com a mulher samaritana em Sicar, junto à fonte de Jacó. Durante essa conversa, Jesus abordou o assunto sobre o local adequado para adorar a Deus. Seria em Samaria ou em Jerusalém? Nesse diálogo, nosso Senhor ensinou duas importantes lições. O segundo item nos fala sobre a necessidade do ser humano. O encontro entre Jesus e a mulher samaritana não foi um simples acaso. Ele encontrava-se sentado à beira da fonte de Jacó na hora sexta, ou seja, durante o calor do meio-dia. A mulher samaritana dirigiu-se à fonte para recolher água, momento em que se cruzou com Jesus e ouviu um pedido do amado mestre: "Dá-me de beber." Em resposta ao pedido de Jesus, ela iniciou uma conversa com o divino mestre, até que este lhe propôs uma água, que se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Observemos alguns detalhes. A mulher ir naquele horário de meio-dia buscar água não era o comum. As mulheres geralmente iam aos poços ou fontes logo no começo do dia ou mesmo durante a manhã. Mas geralmente meio-dia não era um horário que as mulheres costumavam buscar água, inclusive pelo calor do Oriente. Isso mostra que aquela mulher fazia esse tipo de tarefa no horário em que não tivesse quase chance de encontrar com ninguém da cidade, porque ela era mal afamada naquela cidade. Outro ponto interessante é Jesus falando com essa mulher. No Oriente daquela época, e até em algumas regiões do Oriente hoje em dia, homens não se dirigem às mulheres diretamente para falar com elas, e as mulheres não respondem aos homens, a menos que sejam parentes próximos. Então o que Jesus estava fazendo ali, pedindo água àquela mulher, conversando com ela, era algo totalmente fora dos costumes daquela época e daquela região. Algo incrível, algo extraordinário. Por isso, o espanto da mulher. E considerando mais ainda que ela era samaritana e ele um judeu. Samaritanos e judeus não se davam bem. Havia uma inimizade entre esses dois povos. Portanto, Jesus estava ali quebrando as barreiras religiosas, as barreiras étnicas e também as barreiras entre os sexos, macho e fêmea. Eram os costumes daquela época. Jesus estava quebrando todas essas barreiras para levar a palavra de salvação àquela mulher. O que nosso Senhor ofereceu à mulher samaritana era um tipo de água capaz de transformar toda a sua existência. Aqui encontramos a primeira valiosa lição. Toda pessoa necessita de Deus. Por isso, devemos aproveitar cada oportunidade para partilhar essa água da vida. Terceiro item, o lugar de adoração a Deus. Dando seguimento à conversa com Jesus, a mulher samaritana questiona-o sobre onde deveria ocorrer a verdadeira adoração, se em Jerusalém ou no Monte Gerizim. Quando ela fala este monte, vamos explicar melhor isso. Os samaritanos, eles seguiam uma religião diferente do judaísmo tradicional. O judaísmo daquela época
era todo centralizado no templo em Jerusalém. Mas a religião samaritana, que era uma espécie de cópia ou, digamos assim, um desvio da religião judaica, ela colocava um outro local de adoração, que era o Monte Gerizim, que ficava ali naquela região de Samaria. Ou seja, havia uma rivalidade religiosa entre samaritanos e judeus. Neste diálogo, a samaritana procura entender o local apropriado para adorar a Deus. Ela está perguntando qual religião está certa: a tua, que é centrada em Jerusalém, ou a minha, que é centrada aqui neste Monte Gerizim. Então veja que para eles a ideia de religião verdadeira tinha a ver com o local de adoração. Em resposta à sua indagação, nosso Senhor revela uma nova forma de culto. Era a maneira de dizer: vocês dois estão errados, tanto judeus quanto samaritanos. Vocês dois estão errados, porque a verdadeira adoração não se prende mais a um local. Então veja que com isso Jesus estava inclusive indo contra aquilo que a lei da época, a lei mosaica, ensinava. Porque na lei de Moisés nós vamos encontrar por várias vezes Deus ordenando que os cultos, as cerimônias religiosas se realizassem no lugar onde Deus tinha escolhido para colocar ali o seu nome, o templo, a Arca da Aliança, quando ainda havia. Deus dizia, era uma maneira de Deus dizer: vocês não podem me adorar em qualquer lugar. Tem um lugar onde eu vou colocar e ali vocês vão me adorar. E esse local era Jerusalém. Por isso que o templo ficava em Jerusalém. Então, quando Jesus estava falando essas palavras, dizendo nem Jerusalém nem aqui, ele estava já dando a entender que dali para frente, aquela lei que centrava a adoração em Jerusalém, a lei mosaica, não iria mais ter validade. Esta adoração não seria exclusiva dos judeus nem dos samaritanos. Veja que Jesus está já mostrando à mulher samaritana um horizonte muito mais amplo, em que a adoração a Deus poderá ser em qualquer lugar, em qualquer momento, por todos os povos. Na realidade, o verdadeiro culto dirigido a Deus deve ser feito ao Pai em espírito e em verdade. Aqui encontramos uma segunda lição valiosa. O autêntico culto de adoração a Deus, que satisfaz as necessidades humanas, não se limita a um lugar específico, mas reside no mais profundo do ser humano, em espírito e em verdade. Jesus está querendo dizer que a verdadeira adoração começa dentro de cada um de nós. Depois ela se exterioriza, ela não vem de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Jesus está querendo dizer: o local que você vai adorar a Deus não importa mais. O que importa é como você está adorando a Deus. Segundo tópico: o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Primeiro item: a adoração. Ao afirmar que ofereceria a água viva aos que têm sede, Jesus referia-se a uma vivência espiritual que se daria no interior de cada indivíduo. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Assim, à luz de suas palavras nesse capítulo, a verdadeira adoração a Deus não está mais ligada a um local específico, como Jerusalém ou Samaria. A presença de Deus já não se restringe a uma determinada geografia, mas está presente em todos os lugares onde existam adoradores sinceros. Portanto, abrindo aqui um parênteses, não devemos entender esse texto como algo do tipo: eu não preciso congregar numa igreja, eu não preciso ir a um templo para adorar a Deus. Eu posso adorar a Deus em casa, no meu trabalho, no meu caminhar. Sim, você pode adorar a Deus em qualquer lugar, inclusive num templo construído para esse objetivo. Não um templo específico, mas qualquer templo. Podemos adorar a Deus em qualquer lugar, inclusive em qualquer templo que é construído para esse objetivo. Mais do que uma adoração formal, ritualística, a autêntica adoração possui essencialmente um caráter espiritual. Ou seja, ela começa no nosso interior, começa no nosso espírito, na nossa alma, e depois ela vai para o exterior. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Aqui novamente abrindo um parênteses. Adorar a Deus em espírito e em verdade não significa que você não possa exteriorizar a sua adoração.
Você vai colocar aquela adoração para fora de alguma forma, com gestos, com posturas, com louvor, com cânticos, com falar da sua adoração, falar a sua oração. Ou seja, essa exteriorização da adoração faz parte dela também. Segundo item, Jesus e a verdadeira adoração. Ao questionar Jesus sobre o local da adoração, a mulher samaritana teve uma revelação que lhe permitiu entender os ensinamentos de Jesus sobre a verdadeira adoração. O Senhor Jesus é, por si só, a base para essa adoração genuína. É pertinente ilustrar essa verdade ao lembrarmos do Calvário e do sepulcro vazio, onde, após sua morte, a obra realizada se tornou a razão fundamental para a adoração de todos os cristãos. Embora os locais físicos do Calvário e do sepulcro vazio possam não ter grande significado por si mesmos, a lembrança da obra realizada nesses lugares ultrapassa qualquer noção geográfica. O impacto dessa obra abrange todos, não importa o lugar onde se encontrem. Sempre que participamos da ceia do Senhor, essa memória permanece viva em nós, independente da nossa localização. Ou seja, enquanto que o judaísmo e a religião samaritana dependiam de um lugar específico para existir a sua religião, o cristianismo não. O cristianismo ele é muito mais flexível. Isso foi também um dos motivos dele ter se espalhado e continuar se espalhando até hoje, porque ele não depende de um local específico, ele não depende de uma forma específica. Nesse ponto, o cristianismo ele é feito para ser o mais flexível possível, o mais adaptável possível a qualquer cultura, a qualquer região, a qualquer época. Terceiro tópico, a adoração bíblica. Primeiro item, o conceito bíblico de adoração. Na língua hebraica, existe uma expressão, vou arriscar aqui um pouco de hebraico, Hishtaha wa, que transmite a ideia de manifestar um temor reverente, admiração, respeito característicos de adoração. Já na língua grega, duas palavras são utilizadas no lugar desta hebraica para definir a adoração: latreia e proskíneo. Latreia significa a submissão de quem serve outro. Proskíneo significa adorar, o ato de adoração. Se dobrar, se ajoelhar, com o sentido de adorar, de reverenciar. No diálogo com a mulher samaritana, Jesus usou o termo grego proskíneo. Em português, a palavra adoração significa atribuir mérito ou valor a alguém. Em suma, adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, render-se, exaltá-lo por tudo o que ele é e faz. Veja, por exemplo, então, que a palavra adoração, ela tem vários significados. Podemos dizer, eu adoro este alimento, eu adoro esta roupa, eu adoro este calçado. Mas claro que estamos falando no sentido de gostar muito, de apreciar muito aquele objeto, ou aquela pessoa, ou aquele lugar. Eu adoro esta praça, eu adoro esta cidade. Então qualquer um que escute essa frase vai entender que estamos falando, gostamos muito deste lugar, dessa cidade, dessa comida. Agora quando dizemos eu adoro a Deus, o significado muda. O significado agora é religioso. Quando dizemos eu adoro Jesus, dá o mesmo sentido de adorar a Deus, adorar a divindade. Segundo item, adoração como ato de rendição a Deus. O conceito fundamental da palavra adorar no Novo Testamento se remete originalmente à noção de beijar, ou seja, dobrar os joelhos, prostrar-se com a testa no solo ou sobre os pés da pessoa a quem se está submisso. Então veja que a palavra adorar, no sentido original, ela fala de uma ação física. Não é uma coisa interior, é algo exterior. Jesus então utiliza essa palavra traduzida no grego do Novo Testamento para nos trazer a noção, a ideia de que a adoração ela não é só interior, ela começa no interior, mas ela também vai se manifestar de forma exterior. O episódio da mulher samaritana ilustra bem esse significado e nos ensina a reconhecer a própria inferioridade e também a superioridade
daquele que estamos dispostos a servir plenamente. Ou seja, quando dizemos que adoro a Deus, eu adoro a Deus, eu adoro a Jesus, é como se eu estivesse fisicamente me ajoelhando com o rosto no pó diante de Deus, diante de Jesus ou aos pés dele. Esse é o sentido que se quer transmitir com a palavra. Terceiro item, adoração como ato de serviço a Deus. O serviço a Deus está profundamente associado à adoração. Esse é um ato espontâneo que demonstra o nosso reconhecimento da soberania de Jesus sobre tudo. Assim, o serviço que prestamos a Ele, ou seja, cumprir os seus propósitos para nós, exige uma entrega total da nossa vida como um sacrifício vivo ao Senhor. Que serviço é esse? Serviços são todos os atos que nós realizamos para Deus como forma de cultuá-lo. Servimos a Deus quando contribuímos com nossas ofertas e dízimos. Servimos a Deus quando estamos louvando. Servimos a Deus quando estamos pregando, quando estamos ensinando, quando estamos ministrando. Servimos a Deus quando saímos de casa e vamos a um templo para louvar, para adorar. Enfim, os atos de serviço a Deus são os mais variados possíveis. Servimos a Deus quando vamos ajudar o necessitado, vamos distribuir comida aos famintos, quando vamos visitar os enfermos. Todos esses e muitos mais são todos atos de serviços a Deus que nós fazemos como uma forma de adorá-lo. De tal forma que não podemos servir a dois senhores, mas somente a um. Trata-se de uma entrega completa a Deus através de nossa existência. O item 4 nos fala sobre uma experiência interior de adoração. Sentimos uma necessidade profunda de adorar a Deus, conforme é lembrado no Salmo 42. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? A gloriosa presença do Deus Todo-Poderoso satisfaz todas as carências da pessoa. Assim, a verdadeira adoração envolve uma postura interior, que permite ao crente estabelecer um vínculo profundo com Jesus Cristo, reconhecendo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Portanto, a adoração tanto ela é externa quanto também interna. A conclusão. Neste estudo, focamos nos ensinamentos práticos de Jesus acerca da adoração e, por consequência, discutimos a doutrina da adoração cristã. O capítulo 4 do Evangelho de João revela duas lições valiosas. A primeira é que todo ser humano possui uma necessidade a satisfazer, a necessidade de Deus. É por isso que nós não vamos encontrar uma civilização, um povo ateu, um povo que não tivesse nenhuma divindade, nenhum Deus. Todas as civilizações atuais e antigas, elas tinham os seus deuses. Por que essa necessidade de deuses? Porque o ser humano tem necessidade de Deus. Se ele não tem o Deus verdadeiro para adorar, ele vai fazer deuses falsos para adorar. A segunda lição é que, em Jesus, a verdadeira adoração surge como um movimento que se inicia no interior, ou seja, na nossa alma, no nosso espírito. Tudo isso resulta de uma experiência viva com Jesus Cristo. Com isso, concluímos o resumo da nossa terceira lição deste trimestre, revista CPAD de Adultos, A Verdadeira Adoração. E na sua igreja local, na sua escola dominical, você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações, se inscreva no canal e abençoe o nosso ministério através do Pix que tem na descrição desse vídeo. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo
domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.